Fala Samuca, aqui é Ulisses, falar um pouco sobre a prova Dirt Kanza para vocês. Dirt Kanza é uma das provas mais tradicionais, se não for a mais tradicional do Brasil. Calma aí, Ulisses, você já volta com o Dirt Kanza, que hoje é uma das provas, como ele disse, mais desejadas, mais desafiadoras do calendário do Gravel. No Brasil as coisas estão engatinhando. Agora em maio de 2019 aconteceu a primeira prova de Gravel. Só que lá nos Estados Unidos, na Europa, já está uma coisa alucinante. E eu não tenho motivos para não imaginar que no Brasil não vai acontecer a mesma coisa. A Shimano lançou a nova linha GRX, que é específica para Gravel Bike, que pode ser a solução de configuração de marcha para várias pessoas, pode simplesmente significar uma grande confusão para as pessoas que não estão familiarizadas e outras pessoas podem achar que é simplesmente marketing. O que eu posso garantir? Não é simplesmente marketing. Tanto é que a Shimano ela fez uma coisa muito bacana que eu amo, que é compatibilidade. Eles concentraram os esforços nos componentes que têm características específicas para o Gravel. Aqueles componentes que não precisam ter essa característica específica, eles deixaram compatíveis e não desenvolveram uma linha específica, como corrente e cassete. A nova linha GRX não possui cassete e corrente específica. Você pode usar tanto de estrada quanto de mountain bike. A gente vai chegar lá. Qual é a principal alteração técnica que é específica do Gravel? Começando pelo STI. Tem uma ergonomia específica para o Gravel. Ele é mais robusto, ele tem uma ergonomia que permite mais controle, mais firmeza para uma situação mais extrema. Além disso, a alavanca do freio, ela permite mais potência e mais modulação. Então a primeira alteração específica, o STI. Segunda alteração e talvez a mais importante, coroa, pé de vela. Você tem a opção de usar duas coroas ou uma coroa. Ambas foram deslocadas 2,5 mm para fora do movimento central. Quando você tem o câmbio dianteiro foi deslocado também para fora do movimento central. Por quê? Para que você consiga usar um pneu mais largo e não comprometer a performance da troca de marcha. Isso é específico do Gravel. Se você não chegou nessa especificidade de Gravel, talvez você não precise. Mas isso não é marketing, isso foi uma adequação para a performance de troca de marcha. Assim como a adequação da empunhadura da ergonomia do shifter. Se você não tem necessidade, não precisa se preocupar. Ok? Então essas foram as duas principais diferenças. Mas falando dos grupos em si, são 3 linhas. RX 800, 600 e 400. Vamos deixar o 400 por enquanto de lado, que é o de 10 velocidades. 800 e 600 são de 11 velocidades. Eles são equivalentes, 800 e 600, ao Ultegra, que é correspondente ao XT. O 600, ele é correspondente ao 105 com o LX. Então é literalmente a fusão de características dos grupos XT com Ultegra, SLX com o 105 de 11 velocidades. No 800 você tem a opção eletrônico, opção mecânica, com câmbio traseiro cage curto, cage longo. O 600, que ele é um pouco mais pesado, com as mesmas características de funcionamento, você tem só a versão mecânica. Então, você tem a opção de usar com uma coroa, com duas coroas. O cassete, como eu disse, você tem o cassete mínimo que você pode usar, que é um 1130, 1132, que provavelmente é do grupo 105, do grupo Ultegra. E você tem um máximo que você pode usar, que é 4042, que provavelmente é o XT ou SLX. É preciso ter o conhecimento técnico para configurar esse grupo, porque existe a diferença do cage longo, cage curto, se você vai usar com uma coroa, com duas coroas, existem câmbios específicos para cada situação. Vai da sua necessidade. Quando você vai para o 400, o 400 ele é de 10 velocidades, que é a fusão do Deore com o Tiagra, 10 velocidades. Quando você fala do 400, você só tem a opção com duas coroas, que é o pé de vela 4630.
E o cassete você pode encontrar o 1130 ou o 1136. Você está mais limitado em relação às possibilidades de configuração de marcha. O que eu acho desses grupos? Eu acho esses grupos muito legais. Mas precisa haver um conhecimento ou uma necessidade de configuração de marcha. Não é só marketing, ele serve para atender necessidades específicas. Agora, se você for configurar sem entender exatamente o que você precisa, você tem uma chance muito grande de configurar um grupo que não vai atender às suas necessidades. Ele, esteticamente, ele é muito bacana. Eu acho um grupo que é muito legal. É só uma informação inicial para se familiarizar um pouco com essa história. Em relação às coroas, se você optar por uma coroa, você pode ter a opção de 40 a 42. Se você optar por duas coroas, tem a opção 46-30 ou 48-31. Eu acho que é isso, a primeira informação talvez seja o suficiente. Se vocês acharem que precisa de mais informação sobre isso, sobre esse grupo, ou qual é a sua opinião, coloca aí. Segunda parte do vídeo, o Ulisses, que é a nossa nova conexão com o mundo do gravel. Ulisses, fala aí, vai ser quebradeira lá no Dirt Kanza? É isso, galera, tchau! Dirt Kanza é uma das provas mais tradicionais, se não for a mais tradicional do gravel. É bem dura, 330 km, com mais ou menos 3.500 metros de elevação acumulada. É uma prova que praticamente não tem asfalto. O maior desafio, além das muitas horas em cima do selim, são as Flint Hills, que é o nome... Flint é o nome dado para a pedra que os índios usavam para amolar a lança. Então vocês já imaginam o que acontece com os pneus. Então a escolha de um bom pneu é uma das coisas, dos pontos fundamentais para a prova. Uma coisa que tem chamado bastante atenção para o Dirt Kanza é a quantidade de ciclista Pro Tour fazendo a prova ainda em atividade. Então tem muito ex-Pro Tour, mas também está atraindo os ciclistas de alto rendimento no meio da temporada. Como uma curiosidade, ela é uma prova em distância um pouquinho mais longa do que a Milan-San Remo, que é a prova mais longa do calendário Pro Tour, mas a diferença principal é o tempo de selim, que dá quase 50% a mais. E como referência, o Ted King, que é um ex-ciclista Pro Tour, venceu essa prova 2 vezes, o ano passado foi a última vez, com um tempo de 10 horas e 44, estabelecendo um novo recorde de prova. Normalizou, se eu não me engano, 303 watts por quase 11 horas, então é um nível bem alto. E uma coisa interessante do gravel é que ele vem fazendo uma ponte entre as duas modalidades mountain bike e road. Então você tem grandes nomes do mountain bike, como o Geoff Kabush, a Rebecca Rush, você tem caras como o Sven Nys fazendo a prova, Ian Svoit, o próprio Ted King. Esse ano vai correr a prova Taylor Finney, da EF Education, o Alex Hollis, também da EF Education, o ex-ciclista profissional Phil Gaimon, Christian Meyer, entre outros. Então, palavras do próprio Ted King, ele disse que essa edição em especial vai estar andando um pelotão insanamente forte. Então eu espero me safar desses cortes no pneu, trabalhar a hidratação e alimentação, que todo mundo também alerta bastante, e acredito que é muito mais uma prova, lógico, é o que a gente fala, não tem bobo numa prova dessa, então é muito mais uma prova mental do que física. Quem está lá está muito bem preparado, e aí eu acho que o diferencial é a parte mental, de estar horas e horas no selim, calor extremo, um vento, dizem que é muito forte nas 4 horas finais de prova. Então vamos lá, espero dar o meu melhor, fazer o que eu puder de melhor no dia e colher o resultado disso. Abração!